E aí pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre hipnose? Hipnoterapia? Bom, nesse vídeo nós damos início à série Desbloqueie o Poder da Sua Mente, baseada no livro do Michael Arruda, meu amigo. E nós vamos falar nessa série, começando por esse vídeo, sobre o que é hipnose, o que é hipnoterapia, quais são os benefícios. Você vai descobrir, por exemplo, que em hipnoterapia você consegue tratar rapidamente algumas enfermidades que normalmente se diz que não tem tratamento ou não tem cura, como por exemplo fibromialgia ou depressão, pânico e uma série de outras coisas. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então fica de olho no vídeo e aproveita, curta, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, assiste até o final e você vai gostar muito. Acompanha a nossa série, eu te espero lá. Vamos ao vídeo? Um abraço, até mais, valeu! Pessoal, sejam bem-vindos, obrigado. Essa é a primeira live que nós vamos fazer baseada é uma série, na verdade, né? Baseada no livro do meu amigo Michael Arruda, cujo título é Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Você deve estar vendo aí, pelo menos aqui para mim aparece na imagem invertida. Então eu não sei como é que aparece aí para vocês, se está invertida. Eu vou colocar perto aqui, porque a nossa mente ela tem a capacidade de ler mesmo com a imagem invertida, viu gente? Então fica a dica aí, tá bom? Mas depois você tem lá a chamada. E já vou explicar um pouco como é que surgiu a ideia dessa série e o que é que nós vamos conversar. A Adriana falando aí está invertido. É isso aí, gente. Desculpa, mas essa é a limitação que a gente tem. Minha amiga Grazi, nossa, faz tempo que a gente não se fala, hein, Grazi? Que bom que você está aqui hoje também. Então, essa série baseada nesse livro, olha, gente, eu vou cometer aqui não é uma gafe, né? Mas eu vou contar um pouquinho de vantagem aqui. Essa edição, esse é o meu livro, né? Então, só para vocês terem ciência, para quem não sabe, esse livro ele já é um best-seller há alguns meses, não, desde que foi lançado, em pouco tempo ele já se tornou um best-seller. A edição que está nas minhas mãos aqui já é a 9ª edição, então é um livro muito bem sucedido. Você sabe que aqui no Brasil, por conta do mercado editorial não é muito hábito do brasileiro a leitura. Não sei se está certo também se eu falo isso, né? Às vezes eu estou falando uma coisa que não é exatamente verdade. Mas assim, livro no Brasil não é muito acessível. Existe uma conversa aí, talvez o imposto sobre o livro vai encarecer um pouco mais. Espero que não. Mas assim, no Brasil hoje, qualquer livro que venda entre 3 a 5 mil cópias, ele já é considerado praticamente um best-seller. Porque ele já está muito acima da média de vendagem. Então, só para que você saiba, esse livro, ele já, na edição física dele, ele já tinha batido aí recordes de vendas e mais vendas, 100, 200 mil, 300 mil cópias. E com o lançamento do digital e com uma promoção recente, ele já bateu mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. Então, isso para o Brasil é realmente um fenômeno. E eu disse que eu ia cometer aqui meio que não é uma confidência, mas contar um pouquinho de vantagem, porque eu tenho a edição autografada, tá, gente? Desculpa. Tá invertido também, você não vai ler, tá? Mas eu tenho aqui a edição autografada pelo Michael Arruda, que é o autor, né, que eu tenho o privilégio de ter amizade com ele. Tive o privilégio de fazer uma live com ele sexta-feira passada, aqui no Instagram, no perfil dele. Autografada pela minha instrutora de hipnoterapia, a Erika Yumi, amiga querida também, nossa mestra, né, Grazi? E também pelo Samuel Kiss, que hoje também é instrutor lá da Omni e que foi monitor da nossa turma naquela ocasião. Então, é sobre esse livro, esse é o livro base. É claro que nós não vamos nos prender apenas ao livro durante a série, mas o livro, ele é o nosso livro-texto, vamos dizer assim. Bom, por que nós vamos começar e por que nós vamos falar? A Graça está falando, eu também tenho, né? Não sei porquê, né, Gra? Ai. Que legal, né? E eu, como bom exagerado, né?
eu saí com uma pilha de livros depois do curso, né? Ele falou que ia autografar, então eu comprei todos para ele autografar e já saí distribuindo por aí. Bom, gente, qual a ideia de nós trabalharmos essa série? Já há algum tempo eu queria poder trazer uma série em que eu pudesse falar um pouco mais sobre o modelo da mente, sobre como a mudança de mentalidade ela pode ser positiva em diversas áreas da nossa vida, seja na área afetiva, seja no aspecto emocional, seja na área profissional, em tantas outras áreas aí que a gente poderia falar aqui, que a gente vai conversando durante essa série. E queria falar, mas não tinha uma ideia muito clara de como fazer isso ainda. Sempre dando uma pincelada, às vezes eu fazia uma live com algum colega hipnoterapeuta ou com alguém de outra área. Isso é uma forma de divulgar e de ajudar também, mas queria que fosse uma coisa mais consistente. E há alguns dias eu tive um insight, e o insight foi o seguinte, né, aquela ideia, aquela lampadinha, né? Perdão. Há muitos anos não, mas alguns anos, já há uns 4 ou 5 anos, eu tenho trabalhado mensalmente ou trimestralmente com séries baseadas em livros. Como que eu faço isso? Para quem me acompanha, sabe que eu sou pastor presbiteriano, e hoje eu atuo paralelamente à profissão de hipnoterapeuta, mas esse é o meu ministério, é a minha atividade. Eu sou pastor presbiteriano, alguns membros da minha igreja estão aqui nessa live, estou muito feliz pela presença de todos vocês, né, que me conhecem aqui também. E no meu trabalho eclesiástico, dando aula em escola bíblica, eu tenho adotado esse método já há pelo menos uns 4 ou 5 anos. Então o que eu faço? Eu escolho um livro para um determinado tema e semanalmente eu trabalho um capítulo desse livro, ou a cada 2 semanas um capítulo, dependendo da demanda, dependendo da temática, a gente faz assim. Por exemplo, há 15 dias eu encerrei com a nossa igreja, isso agora nas lives, né? Eu fazia essas séries presencialmente. Desde o início da quarentena eu tenho feito pelo Instagram e pelo Facebook. Depois eu coloco lá no meu canal no YouTube também. Então eu pego essa série e começo a trabalhar com um livro. E nós terminamos um livro que se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Foi muito legal, foi uma série muito bacana porque me deu a oportunidade de falar tanto do aspecto espiritual, que é uma temática da igreja, né? Quanto também o aspecto emocional, que entra também nessa parte que nós trabalhamos aqui. Na semana passada nós começamos uma outra série lá com o pessoal da igreja, que está aqui no Instagram também, na minha timeline, para quem quiser, no meu canal do YouTube, que é com esse livro aqui, Como Integrar Fé e Trabalho, que é uma outra demanda, mas uma temática profissional também. Bom, por que eu estou dizendo isso? Esse insight que eu tive, eu pensei, poxa, já faz tanto tempo que eu faço séries com livros, por que a ideia de falar um pouco mais sobre o poder da mente, sobre o modelo da mente, como a nossa mentalidade, o nosso mindset, ele pode ser positivo, pode transformar a nossa vida, por que eu não faço isso com uma série, com um livro também? Então, essa ideia foi tomando corpo na semana passada, e eu já queria ter começado na semana passada, mas eu estava com uma demanda muito grande, e então eu falei, não, a semana que vem eu começo. Essa semana, pessoal, a minha demanda também está insana, não está muito diferente da semana passada. Amanhã eu tenho 2 reuniões à noite, na sexta-feira eu tenho reunião à noite, as reuniões eclesiásticas, né, da minha atividade pastoral, tenho meus atendimentos também aí durante o dia. Hoje à tarde eu atendi, amanhã eu devo atender de manhã. Então assim, a demanda nós sempre vamos ter, não tem jeito. Então, o que eu resolvi fazer? Eu falei, vamos fazer, vamos acontecer. Já tem a ideia pronta, então hoje de manhã eu lancei o desafio, fiz o convite e muito feliz porque vocês todos que estão aqui atenderam ao convite. Então, é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Hoje nós já vamos começar com uma introdução, vamos falar um pouco sobre o propósito desse livro, desse material e um pouco a respeito do que é a hipnoterapia e de como ela pode ser útil
transformadora para a nossa vida em todos os aspectos. Ao final dessa live, eu vou pedir para que você permaneça, se você tiver mais um tempinho. Por quê? Eu aprendi com o Michael, aprendi com a Érica também, que ao final de um bom conteúdo, a gente pode fazer uma boa experiência também, já uma pincelada de hipnoterapia com um exercício de relaxamento, ou de hipnose, como você quiser chamar, em que eu quero fazer com vocês também que estão nos acompanhando. Então, ao final dessa live, eu vou encerrar, vou fechar. Essa live que eu estou fazendo agora vai ficar gravada. Ao final, eu abro uma nova live só para a gente fazer esse exercício. Esse exercício não vai ficar gravado, evidentemente, porque ele só serve para quem estiver participando aqui da live agora. Mas aí eu faço com vocês, e aí vocês já vão experimentando um pouquinho, né, do que nós vamos conversar aqui hoje. Tudo bem, gente? Tranquilos? Pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário nesse início, pode fazer, escreve aí. Se você quiser clicar no coraçãozinho aí para dar uma movimentada, porque isso faz com que o Instagram avise outras pessoas que a gente está tendo a live. E se você quiser também clicar, como é que eu vou colocar aqui agora? Nesse aviãozinho aqui para mandar para mais pessoas que talvez seja interessante, você acha interessante indicar essa live, manda aí também para alguém, para algum perfil, e essa pessoa de repente ela consegue entrar na live agora também. Tá joia? Bom, vamos lá. Esse livro, esse material, essa temática, o título ele já é muito relevante, interessante, porque ele se chama Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Ou seja, qual que é a premissa aqui? A premissa é a seguinte: nós temos uma mente, essa mente ela é poderosa no sentido de, não é nada mágico nem místico, tá? Vamos desmistificando isso desde o início. Ela é poderosa no sentido de que ela produz resultados, de que ela direciona a nossa vida e que, por alguma razão, ela tem bloqueios. Por isso o título Desbloqueie. Comecei do final para o começo, né? Mente, poder, desbloqueio. Legal, a Adriana aqui falando que ótimo, a Kátia parabenizando. Obrigado, Kátia. Muito legal. Então, a premissa do livro é essa. Nós temos uma mente, veja, vamos diferenciar aqui já desde o início. Mente é uma coisa, cérebro é outra. O cérebro é o órgão, né, que nós temos aqui na nossa caixa craniana, que é um órgão fundamental para a nossa sobrevivência, claro. Mas a mente é a parte não palpável, é aquilo que não é o órgão, é aquilo que é onde está ali a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, é o que faz a gente raciocinar e etc, etc. Tá bom? Então, só para diferenciar. Então, a nossa mente é isso aí. Ela tem realmente condições de nos levar e nos direcionar, e ela faz isso. No entanto, nós temos aí uma série de restrições que não são impostas pela nossa mente, mas pelo modelo ou pela, entre aspas, já vou explicar depois, nossa programação que faz com que a gente seja como nós somos, ok? Então, o propósito é trazer um pouco de luz a essa temática e falar um pouco a respeito de como a hipnose ou a hipnoterapia ela transita dentro dessa temática da mente, e como essa questão do bloqueio, desbloqueio, etc., e como ela nos ajuda nesse sentido. Então, essa é a linha mestra da conversa que nós vamos ter durante essa série. Acredito que vai ser muito legal, vai trazer assim, muita luz para muitas dúvidas que a gente tem em diversas áreas da nossa vida. E também, eu acredito que ao final dessa série, quem conseguir acompanhar ao longo dessa jornada aí, vai ter, inclusive, vai encontrar soluções para muitas questões pessoais. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu li ele antes mesmo de fazer a primeira sessão de hipnoterapia, antes de me tornar hipnoterapeuta, e já na leitura eu tive muitos insights. Já algumas engrenagens aqui da minha cabeça já começaram a se ajustar e as coisas foram melhorando. É claro que questões mais profundas que eu tinha precisaram ser tratadas em hipnoterapia, ok? Mas
toda ajuda é bem-vinda, não é? Então, eu recomendo para vocês, inclusive, né, quem quiser adquirir esse material, que o faça, porque vai te ajudar bastante. Tudo bem? Joia! Bom, a primeira coisa que a gente comenta aqui, então, que nós podemos falar é o seguinte. Nós temos a possibilidade de deixar a nossa mente mais livre. E nós podemos encontrar caminhos para que a nossa mente ela seja mais bem compreendida, ou seja, uma ideia de autocompreensão. Só um detalhe aqui, gente. Talvez você vá ter muitas dúvidas e eu vou usar alguns termos aqui que no princípio não fique tão claro para você, tá bom? Ou que seja um termo que ele é correlato com uma outra linha do pensamento, da psicologia, etc. Então, se você tiver alguma dúvida, é disso que você está falando, você pode perguntar que a gente responde aqui com calma, tá? E alguns termos e alguns conceitos que eu vou falar aqui, eu vou pincelar, porque depois, mais para frente, à medida que a gente for desenvolvendo a série, aí eu vou explicar com mais detalhes, com mais calma e com mais profundidade. Tá bom? Hoje é introdutório, só para a gente entrar na temática, tudo bem? Então, deixar a mente livre, né? A ideia de deixar a mente livre. E aí tem uma história já na introdução do livro que eu acho muito legal e que ela é bastante elucidativa sobre como a nossa mente funciona, como que ela trabalha. Então, o Michael ele conta a história de uma mulher obesa que sofria, né, com sobrepeso, com obesidade, e ela não conseguia emagrecer de maneira nenhuma. Sabe aquela história da pessoa que faz regime, faz a dieta da carne, a dieta da proteína, a dieta da lua, a dieta do sal, a dieta do açúcar, enfim, faz todas as dietas possíveis e ela não consegue, ela até perde um pouco de peso, perde 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, mas daqui a pouco ela recupera, entra naquele efeito sanfona. Então, assim, é uma história que talvez você já conheça, pessoas que já tenham passado por isso, ou que passam por isso, ou talvez até você mesmo já tenha passado por isso, né? Seja com muita obesidade, ou às vezes só quer perder uns quilinhos e não consegue. E aí surge aquela questão, né? Eu não consigo emagrecer porque o meu metabolismo é lento. Eu engordo porque eu tenho tendência a engordar. Eu me lembro quando eu estudava ensino médio ainda, faz um tempinho já, bastante tempo, eu tinha uma colega, uma moça muito bonita e muito vaidosa, ela se vestia bem, se maquiava, ia para aula e tal. Uma menina muito bacana, mas ela lutava contra a balança, ela tinha um peso bem acima e ela vivia falando assim, nossa gente, eu não me conformo, se eu for numa festa de aniversário e comer um brigadeiro, parece que eu engordo 1 quilo. E eu brincava com ela, falava assim, você sabe que não tem como, né? O brigadeiro não pesa 1 quilo. Aí ela falava, eu sei, mas eu engordo muito fácil. Então, assim, é um drama que muitas pessoas vivem e hoje no Brasil o nível de sobrepeso ele é muito mais alto do que algumas décadas atrás, né? Então isso é uma questão até de saúde pública. Então, ela não encontrava a razão pela qual ela tinha tanta dificuldade de emagrecer e por que ela tinha tanta facilidade para engordar. E a razão era muito mais profunda. E ela foi descobrir isso numa sessão de hipnoterapia. O que aconteceu? Na hipnoterapia você tem condições de dialogar e buscar na mente da pessoa eventos que são importantes e significativos para a vida da pessoa em qualquer fase da sua vida. Pode ser algo que aconteceu semana passada, como pode ser algo que aconteceu na sua infância. Por quê? Porque a nossa mente ela grava todas essas interpretações, vamos dizer assim, das emoções que a gente vive na nossa história e na nossa jornada de vida. Então, o que aconteceu com ela? Quando ela era criança, na infância, a mãe foi para a faculdade, né? Aquela velha história da mãe que casou, ficou grávida, não pôde continuar os estudos, depois que a filha cresce, o filho cresce um pouquinho, aí vai para a faculdade e o pai cuida, né? Eu passei por isso quando minha esposa precisou voltar a estudar depois dos filhos e tal. Nada de anormal. Mas o pai queria fazer ela comer,
né? Que também não é nada de outro mundo, tem muitas vezes a gente tem isso em casa, né? O filho às vezes não quer comer e o pai falava assim, olha, você precisa comer bem, comer bastante para a mamãe ficar feliz quando ela chegar da aula. E aí então a filhinha quer ver a mamãe feliz e comia. Ok, sem problema nenhum, né? A gente faz isso, usa estratégias como essa com os filhos, não é nada de outro mundo. A questão é que isso ficou gravado no subconsciente dela. E aí, quando ela chegou na adolescência, a mãe sofreu um acidente, bem no período que ela estava de dieta, porque ela já tinha ali um pezinho no sobrepeso, mas nada assim de muito importante, 2 ou 3 quilos a mais. E aí, quando ela viu a mãe naquele estado, que ela não estava feliz, porque estava acidentada, a mente subconsciente dela, não é consciente, tá? É subconsciente, ao ver a mãe triste, associou com aquela memória do passado que dizia assim, quando eu como bastante, mamãe fica feliz. Então, a partir disso, na mente subconsciente dela, ela sentiu a necessidade de comer mais. Por quê? Porque ela queria ver a mãe dela feliz. É uma coisa lógica, racional? Não. Não é. Mas é assim que a nossa mente subconsciente trabalha, porque ela é emocional, ela não é racional. Isso depois a gente vai ver mais pra frente com mais calma. Mas, dando um spoiler aí para quem não sabe disso, né? É assim que ela funciona. Então ela começou a comer e cada vez foi comendo mais compulsivamente. Ou seja, a mente dela criou essa compulsão. E ela passou então a sofrer com sobrepeso por muitos e muitos anos. E a vida dela só mudou quando ela passou então por essa sessão de hipnoterapia. Ela entendeu que havia um gatilho que impulsionava ela para se pôr gorda, vamos dizer assim. E aí então ela conseguiu desbloquear e abrir a sua mente e assim resolver essa questão. Então, parece estranho ou parece familiar para você? O que você acha? Se você acha interessante isso, comenta aí abaixo. É estranho isso? Ou te parece familiar essa história que eu estou contando para você? Porque é assim que funciona. Nos casos que eu tenho visto, que eu tenho atendido, e até mesmo na minha experiência, quando eu passei pelo processo, e já passei algumas vezes, tanto com um colega hipnoterapeuta quanto sozinho, fazendo auto-hipnose, eu tenho encontrado repetidamente padrões que são dessa natureza, onde você age de uma maneira, com situações que estão te incomodando, ou que você sente questões que te incomodam, e lá na origem você vai descobrir que tem relação com coisas dessa natureza. Ok? Bom, tudo bem, gente? Tranquilos? Faz sentido? Valmir disse que faz sentido. Legal. Muito bom. Bom, agora a questão é, essa tal de hipnose que eu estou falando é algo assustador, é uma coisa mística, é um negócio, como eu já ouvi, né, como pastor, às vezes a gente ouve essas coisas, é um negócio do capeta isso aí, que negócio é esse, afinal de contas? Pessoal, é um assunto que ainda é cercado de muitos mitos e de muita desinformação. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de levar o assunto adiante, porque as pessoas, pelo próprio modelo da mente, se fecham já pensando com uma predisposição negativa. Ou seja, esse negócio não é uma coisa legal. Não, isso aí é manipulação da mente, isso é controle mental, né? Então a gente precisa desmistificar isso um pouquinho. O pessoal está falando aqui que faz muito sentido, a Thaís falou que filhos que têm pais alcoólatras se tornam também. É um padrão, é isso mesmo, Thaís, é um padrão de repetição. Não necessariamente, o Giovanni está falando aqui. Sim, Giovanni, não é uma regra, tá? Na verdade, o modelo da mente, quando a gente vai conversando, entendendo isso, a gente vai descobrindo que cada mente é única e que a maneira como a gente interpreta pode levar a gente para um lado ou para outro. Por exemplo, Giovanni e Thaís, existe o caso clássico, por exemplo, dos filhos de pais alcoólatras, que nem você comentou aí. Meu avô era e os 10 filhos não são. Na minha família tem uma sequência de padrão de alcoolismo, por exemplo.
O meu pai era. Morreu de cirrose com 51 anos. E eu não sou. Eu tenho uma relação de muita tranquilidade com essa questão da bebida, porque não me afeta. Realmente não me afeta em nada. Mas existe um padrão. Os irmãos do meu pai eram. Né? Eu tenho primos, filhos dos meus tios, que se tornaram também. Então, não é uma regra, mas os padrões, eles ajudam a nos programar nesse sentido, tá bom? Mas isso a gente vai ver com mais calma depois e vai fazer todo o sentido. Mas é legal isso. A Rafa está falando se o alcoolismo é genético. Não. Isso é lenda, Rafa. Existe, evidentemente, uma predisposição. Hoje, com epigenética, não vou falar disso hoje, mas só dando uma pinçada, já existem estudos de neurociência com epigenética também, que mostram que, mesmo você não tendo nenhuma alteração de DNA, né, então o seu DNA é o dos seus pais, que na verdade é uma mistura, né, mas existe uma alteração que pode vir comportamental de uma ou duas gerações. Já existe pesquisa científica, especialmente com pessoas que passaram por traumas e fome na Segunda Guerra Mundial, que é recente. Tá bom? Então, existe uma predisposição, mas em última instância é comportamental e tem a ver com o modelo da mente. A gente pode falar sobre isso com mais detalhes depois. Jennifer, meu irmão era muito magro quando criança e gostava de arroz e tomate. Acho que falamos muito para ele comer e hoje é obeso. Pode ser. É uma hipótese, tá, Jennifer? Teria que fazer uma terapia com ele para ver. Né? De repente, existe causa. Com certeza ele não é obeso de graça. Tá bom? Bom, falando dos mitos, tá? Obrigado pela interação, gente. Falando dos mitos, hipnose é algo assustador? Existem muitos mitos sobre a hipnose. Por exemplo, existe aquele mito básico, que é o da hipnose de palco. Que eu acredito que você já deve ter visto na televisão, ou no YouTube, o pessoal fazendo aquela hipnose de entretenimento, que a pessoa chega lá e entra em hipnose, e aí ela come uma cebola achando que é maçã, ou o outro que imita um animal, o outro que fica duro sentado em cima de uma mesa, esticado numa mesa ali entre duas cadeiras, se bem que aquilo lá não é bem uma... Enfim, tem uma controvérsia, não vou entrar aqui, mas aquilo é chamada de hipnose de entretenimento, ou seja, é uma demonstração de que a nossa mente ela é tão poderosa que ela é capaz até de alterar percepções. Então, o que é alterar a percepção? Você sente o cheiro de uma coisa que não está ali. Você sente o sabor de algo que, na verdade, não tem aquele sabor. Por quê? Porque está gravado na sua memória. E se você não tem a memória daquilo, você cria uma memória. Então, por exemplo, talvez você nunca tenha tomado, sei lá, um suco de cupuaçu, né, que não tem aqui no... Cupuaçu é mais para o norte. Mas, em hipnose, a pessoa, se ela aceitar a sugestão e você der água para ela e falar, isso aqui é gosto de suco de cupuaçu, ela fala, que gostoso o cupuaçu, né? Porque ela aceitou uma sugestão. Então, isso, eu não tenho nada contra a hipnose de entretenimento, em situações mais privadas na família, quando o pessoal quer brincar, eu faço, mas para a gente brincar ali, porque é consensual, todo mundo está participando da brincadeira, mas eu não faço demonstração pública. Por quê? Porque eu não acho que isso agrega para a hipnoterapia, que é o meu foco aqui, né, que é tratar questões emocionais das pessoas. Então, para algumas pessoas isso não soa muito legal, então acaba gerando um mito, né? Eu tenho uma familiar que ela brinca comigo, que ela fala assim, eu não vou deixar você me hipnotizar. Eu falo, por quê? Porque eu não quero virar galinha. Então, é isso aí. Olha só que a Adriana tá confidenciando pra gente aqui. Eu senti o cheiro de um namoradinho meu. Olha lá, hein? Então, é isso aí. Né? Tá aqui, ó, tá na memória. Então é assim mesmo. Então, esse é um mito. Existe um outro mito de que há certas pessoas que não conseguem ser hipnotizadas. Então, assim, a hipnose não é para todo mundo. Isso é mito também. Por quê? Porque qualquer pessoa com a sua capacidade cognitiva normal, ela não apenas tem a capacidade de ser hipnotizada ou de passar por uma auto-hipnose, porque toda hipnose, na verdade, ela é uma auto-hipnose. É você quem entra no estado de hipnose. O hipnotista ele não tem o poder
de te hipnotizar. Ele apenas é um condutor, um guia, um orientador para que você entre nesse estado. Então, 100% das pessoas não apenas podem, como são. Quer um exemplo? Você já dirigiu o seu carro por alguns quilômetros e quando você percebeu que você já estava num lugar bem distante, nem reparou na viagem? Isso é hipnose. Porque hipnose é foco e concentração. Você está focado, você está concentrado, você está no estado hipnótico. Você já parou para pensar que às vezes no banho você está lá no chuveiro e tem um insight, algumas ideias, começa a vir solução de problemas? Isso é hipnose. Por quê? Porque você está concentrado ali, você está focado no chuveiro. Você já chorou assistindo um filme? Xingou um personagem de uma novela? Ficou emocionado? É hipnose. É uma sugestão aceitável, é uma sugestão que você recebe, que você deixa vir e que faz com que você tenha uma reação. Então, hipnose é isso. É que o nome é místico, mistificado, vamos dizer assim. É carregado desse preconceito, dessa carga toda. Mas não tem nada demais. Hipnose é um estado natural da nossa mente. Ok? Então, todas as pessoas podem, conseguem e são hipnotizadas ou hipnotizáveis. Tem uma outra história também, que aí já entra mais na minha seara aqui, que muita gente diz assim que hipnose não é de Deus, que hipnose é uma coisa do maligno. Pessoal, isso não se sustenta, porque se toda hipnose é uma auto-hipnose, e se toda hipnose é um estado natural da mente, quem nos criou? Se você, vamos pensar no aspecto religioso, para quem vive essa dimensão religiosa, tá? Talvez, pode ser que alguém aqui que está nos assistindo não se preocupe muito com isso. Tudo bem, cada um tem a sua crença, a sua fé e a sua forma de entender e de pensar o mundo. Mas, para quem crê que Deus é o criador de todas as coisas, se Deus nos criou assim, então é um processo natural. Se Deus criou a nossa mente para que ela reaja desse jeito, então não tem como ser uma coisa maligna. Maligno é o que você vai fazer com isso, ok? Como em tudo na vida. Se eu tiver um carro legal e eu dirigir ele para ir trabalhar, para fazer as coisas, é uma coisa boa. Se eu uso meu carro para tirar racha, para atropelar pessoas, para roubar, para assaltar, para fazer loucura, é uma coisa ruim. Ok? Então, tudo depende de como a gente faz. Meu corpo também eu posso usar ele para o bem, posso usar para o mal. Os meus recursos eu posso usar para o bem, usar para o mal. A minha boca, a minha língua, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, nada mais é do que isso. Ok? Então, a gente vai desmistificando também e a gente vai entendendo melhor essas coisas. Tem algum mito aí que você já ouviu falar da hipnose, ou de hipnoterapia, ou de qualquer coisa relacionada a esse tema que eu não comentei aqui? Comenta aí, se você lembrar, se você quiser, sobre os mitos aí a respeito da hipnose. Tem um legal, se você quiser escrevendo aí, que eu lembrei agora. Alguns diziam assim que a hipnose ela não é legal e bacana, não é útil para uma terapia, porque Freud abandonou a hipnose. Para quem é estudante de psicologia aí, ou quem conhece um pouquinho dessa área. Gente, o que acontece é o seguinte, o Freud, quando ele utilizou a hipnose durante um tempo, primeiro que a metodologia para levar a pessoa ao estado hipnótico naquela época, ela não era tão bem elaborada como é hoje. Então, para que vocês tenham uma ideia, nós temos métodos de indução quase que instantânea para a pessoa entrar em hipnose. Mas naquela época não. Já existia uma metodologia, mas era muito intuitiva, muito, entre aspas, rudimentar. E o próprio Freud ele não era um bom hipnotista. Ele era espetacular na questão mais analítica. Freud era um cara muito analítico. E um gênio, na verdade, né? Freud era genial. Mas como hipnotista ele não era muito competente. Por isso que ele abandonou e foi para uma área que era mais correlata aos interesses dele. E ele deu a sua grande contribuição para o pensamento humano. Ok? O que o pessoal está comentando aqui? A Lucy falando que tem muitas ideias quando está amanhecendo. Está no estado hipnótico. Sua mente subconsciente está trazendo insights para você nesse estado. A Jennifer falando que tem medo de voltar a vidas passadas. Essa é uma temática que muitas vezes afasta o pessoal que não crê
em vidas passadas. Gente, o que acontece é o seguinte, tá? Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas não vou fugir do pau não, tá? A gente vai comentar isso durante a série, mas só para dar uma pincelada, para não deixar sem resposta, o que acontece é o seguinte, na hipnoterapia, a gente faz um processo que a gente chama de R2C, ou Regress to Cause, né? Regresso à causa, em português, em bom português, em que a gente consegue acessar uma memória da pessoa desde a infância. Por quê? Porque está lá, está gravado. Tá? Essa questão de vida passada, ela se refere muito à crença da pessoa. Por quê? Por exemplo, eu vou falar em português claro aqui para que vocês saibam. Eu não creio em vida passada, tá? Eu, Leonardo. Tá bom? Para quem está ouvindo aqui, se você crê, eu respeito a sua crença, eu penso desse jeito, eu creio assim. Por crer desta forma, no meu sistema de crenças, eu entendo que se a pessoa tem uma experiência desse tipo em hipnose, ela só vai ter se ela acredita nisso. Por quê? Porque está tudo aqui. Essa é a minha forma de crer, tá? Então, assim, você pode pensar de uma forma diferente e eu vou respeitar, mas eu vou falar como eu creio. Então, todas essas experiências, elas estão relacionadas ao que está aqui no nosso modelo da mente. Tudo bem? Então, se a sua sobrinha tem medo, você pode ter certeza de uma coisa, isso não vai acontecer com ela. Tá bom? Jennifer, não sei se eu expliquei legal, mas e se tiver dúvida, depois vocês podem perguntar, tá? Mas essa é uma temática que eu estou bem tranquilo para falar aqui, tá bom? Porque tudo para mim, nesse aspecto, é o modelo da mente. E eu estou falando não apenas na parte teórica, eu estou falando daquilo que eu tenho vivenciado em todo esse tempo, que eu tenho visto constantemente esse processo. Tá bom? Um outro comentário aqui que a Lucy falou, que você não volta da hipnose. É verdade, Lucy, não tem como voltar da hipnose. Sabe por quê? Porque a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente não pode voltar de onde a gente não foi, né? A gente fica no mesmo lugar. Então, não tem perigo, não tem. É um estado natural, não existe essa hipótese. A Gisele falando que a pessoa vai ficar inconsciente, não tem como ficar inconsciente, porque você está consciente o tempo todo. Aliás, você fica hiperconsciente. Você tem uma percepção muito mais aguda de tudo que está acontecendo ao seu redor. É muito comum que no estado hipnótico, às vezes eu estou fazendo hipnoterapia com algum cliente, e a pessoa ouça barulhos que na sala ali não estava muito perceptível, e no estado hipnótico, ela ouve. Ok? Ah, que vai contar segredos. Pois é. Você só vai contar aquilo que você se sentir confortável para contar. Não tem jeito. Tá bom? Ah, que a hipnose é controle da mente. É autocontrole da mente, tá? É você que vai controlar. Legal. Ah, o Diego falando que relembramos memórias de quando éramos bebês. Pode acontecer, Diego. Sim, pode acontecer se for relevante para a tua mente subconsciente. Tá? Eu tenho casos de atendimento em que já aconteceu isso, da pessoa voltar até o ventre da mãe, porque não há memória racional, tá? Porque o bebê ele não raciocina como um adulto. Ele tem a capacidade de raciocínio, mas dentro da lógica de uma criança na primeira infância. Mas ela sente, é emocional. A criança ela sente a emoção da mãe no ventre, ok? Então isso não acontece do ponto de vista racional, mas é possível, desde que a mente subconsciente queira. Então, se for relevante, vai acontecer. Se não for relevante, não vai acontecer, mas é possível. Sim, nesse ponto é. Tá? Então, são os mitos. Tá bom? A Kátia comentando, é verdade, passei pelo processo e só tratei o que eu quis. Isso aí. A mente só vai trazer aquilo que é necessário, aquilo que é relevante. Por quê? E aí vamos desmistificar mais um aspecto. Tem gente que acha que, por exemplo, numa sessão de hipnoterapia, por mais eficiente, espetacular que ela seja, que a pessoa vai sair de lá com todos os seus problemas resolvidos. É igual, para quem assistia Caceta e Planeta, né, das organizações tabajaras, seus problemas estão resolvidos, todos. Não. O que você vai resolver é aquilo que está mais urgente. É a demanda mais urgente. Porque é aquilo que a sua mente subconsciente vai trazer. Depois você vai ter outras demandas. Você aliviou aquilo que está te arrebentando, você tem condição de viver uma vida boa, normal. E amanhã, se você tem uma outra questão para tratar, você trata aquela outra questão.
Então você vai tirando as camadas, como uma cebola, né? Vai descascando até você ficar bem. Ok. Joia. Bom, gente, eu vou só seguindo aqui para a gente não estourar o nosso horário, tá? E vocês podem continuar comentando que eu vou pincelando, tá bom? Então não precisa ter medo. A Lucy falou que ela tinha muito medo da hipnose. Não tem mais agora, né, Lucy? Depois que a gente conversou aquele dia, não, né? Todo trauma emocional, ok. Bom, a hipnose, então, nada mais é do que um caminho para a gente entender a nossa mente. E, inclusive, para acessá-la. E a hipnoterapia, no caso, vamos só diferenciar aqui os termos, hipnose é o estado natural da nossa mente. Como a gente pode acessar, ou ter insights, ou ouvir coisas, né? Trazer coisas da nossa memória aqui para fora. E a hipnoterapia é um processo terapêutico que se utiliza da hipnose para tratar alguma questão, alguma demanda do indivíduo, ok? Então, não há o que temer nesse sentido. Ela serve para tratar e solucionar muitos problemas, inclusive questões graves ou que, via de regra, é chamado de crônica ou sem tratamento adequado. Por exemplo, síndrome do pânico, que é chamado de crônica muitas vezes, depressão, fobias, compulsões, como da obesidade, que a gente falou ali, né? Mas pode ser compulsão por jogo, pode ser vício, pode ser algumas doenças crônicas que se manifestam de maneira física ou fisiológica. Por exemplo, uma fibromialgia, muito comum, né? Vocês sabem que a fibromialgia é uma dor sem causa definida, e por não ter uma causa definida, porque você vai lá, faz um exame e tal, não aparece. Faz o exame de imagem, não aparece. Não tem uma causa específica, mas a pessoa sente dor. E a dor, por mais que não tenha uma causa aparente, ela é real, a pessoa sente muita dor. E aí como é que ela vai tratar disso? Ela vai ter que tomar analgésico e vai ter que tomar antidepressivo para cuidar da fibromialgia. E isso com hipnoterapia a gente consegue tratar de uma maneira muito rápida. Eu posso falar, né, de casos também. O primeiro caso que eu tratei de fibromialgia foi da minha esposa. E ela está muito bem, graças a Deus. E ela sofreu com isso por quase 10 anos. Tomou tudo quanto é tipo de medicação. E também outros clientes, perdão. Eu não posso falar paciente porque eu não sou médico, tá? Outros clientes que também já passaram e tiveram significativa melhora. Como é feito isso? De que maneira? A hipnoterapia, ela trabalha através da reprogramação da mente por meio das emoções que causam esses sintomas. Ou seja, sintomas, exatamente, a causa daquilo que a gente sente, daquilo que está acontecendo, está no subconsciente. Então, quando eu estou com uma depressão, com pânico, com um estresse, um burnout, seja lá o que for, tudo isso é sintoma, não é causa. Por mais estranho ou louco que possa parecer. Por quê? Porque é uma manifestação de algo que não está ajustado aqui na mente subconsciente. E a mente subconsciente, como ela é emocional, a gente vai falar isso com mais propriedade mais para frente, ela acaba criando e associando eventos, ela faz a mínima associação entre fatos e eventos, e ela cria condições para que a gente possa ser muito feliz ou muito triste, para que a gente seja muito saudável ou para que a gente tenha problemas pesados de saúde. É duro a gente ouvir isso? É duro, mas é assim que funciona. É assim que a gente tem visto acontecer. E é assim que a gente pode também reprogramar e mudar todas essas questões. Por exemplo, a questão da ansiedade. Vocês sabem que no Brasil, a Thaís comentou aqui que ela quase fez cirurgia por causa da fibromialgia. É verdade. Ela recebeu um diagnóstico de fazer cirurgia da síndrome do túnel do carpo. Quase que ela entra na faca, sem necessidade. O Wagner está comentando aqui, minha esposa fez o tratamento da hipnoterapia, melhorou muito a fibromialgia. Vida muito melhor para ela e para a nossa família. Eu estou muito feliz com isso, viu, Wagner? Muito feliz mesmo por ela. Inclusive, nós vamos conversar quinta-feira. Quinta-feira a gente tem retorno. Estou muito feliz. Então, é assim que funciona, gente. Não é mágica, não é milagre. Embora do ponto de vista da fé, eu acredito que Deus está nesse processo. Tá bom? É a minha maneira de entender.
mas é como a nossa mente funciona. Tá bom? A live vai ficar salva assim, viu, Kátia? Só o momento que a gente vai fazer a reflexão coletiva que não, tá bom? Então, no Brasil hoje, por exemplo, a ansiedade está num nível muito mais alto do que se imagina. Ansiedade, em média, todo mundo tem. É um sistema de defesa da nossa vida. Não é problema ter ansiedade. A ansiedade ela te deixa focado. Se você precisar fazer uma prova, uma entrevista, alguma coisa, você tem que ter um pouco de ansiedade. Eu prego toda quarta e domingo como pastor. Eu tenho que ter um pouquinho de ansiedade para estar concentrado. Para começar essa live aqui, eu também estava com ansiedade. Mas não era nada que me desestabilizasse. O problema é quando a ansiedade está num tom acima do normal. Ou alguns tons acima do normal. E isso no Brasil é um problema crônico. Hoje o Brasil é líder mundial no ranking de transtorno de pessoas ansiosas. Mais de 18 milhões de pessoas sofrem de ansiedade acima do normal. A Kátia está falando que vai atender uma pessoa com fibromialgia, legal. A Luciana, que teve crise de ansiedade, ficou mal, dor no corpo e nas juntas. Exato, porque ela traz sintomas fisiológicos também. E não é fácil, não é mole se passar por isso não. E o problema da ansiedade é o seguinte, que se ela não é tratada, com o tempo ela traz um outro transtorno que é a depressão. Ou pânico. Né? Então, por exemplo, depressão no Brasil, de acordo com a OMS, né? A OMS diz o seguinte, que o índice de pessoas com depressão no Brasil aumentou cerca de 18% entre 2005 e 2015. E veja que nós estamos em 2020. Essa pesquisa é antes da pandemia, antes da quarentena, por aí vai, né? Então são praticamente 12 milhões de pessoas que sofrem com algum tipo de nível de depressão no Brasil. Então essa história de que a depressão é frescura, não sei o quê, isso é mito. Depressão é coisa séria. Quem já passou sabe. Não é coisa de gente fraca não, tem que ser muito forte para viver com depressão e tocar a vida ainda. Então, mas é um fato. Só que a gente chama isso de sintoma. Tá ok? Por estatística, é muito maior o número de mulheres do que homens com depressão. Mas isso tem mudado por quê? Porque, de fato, a pressão social que a gente tem vivido nos últimos tempos está fazendo todo mundo viver algum nível de ansiedade. E aí o que acontece? Quando a pessoa passa por isso, ela começa a buscar soluções paliativas ou incompletas. Por exemplo, existem diversos tratamentos que podem ajudar a pessoa a lidar com isso. Então eu falo que qual o tratamento que é mais adequado? É aquele que faz sentido para você. Hoje eu acredito e confio muito na hipnoterapia. Por já ter passado, por ser um profissional da área, então acredito muito, mas eu sei que a hipnoterapia não é o único caminho. Há outras formas de terapia. Você procurar um psiquiatra, um psicólogo, procurar... Hoje existem terapias holísticas também que são muito boas. Existem terapias milenares, como por exemplo a acupuntura, que ajuda a aliviar estresse, uma série de coisas. Hoje já é reconhecido também. Outras que não têm um reconhecimento propriamente, mas que também são importantes no trato. Então, assim, faz sentido para você, te ajuda, você se identifica, então vai te ajudar, vai ser bom. Agora, o problema é que, em média, especialmente no Brasil, o pessoal não tem muita paciência para exercer um tratamento a longo prazo. Então, o que acontece? A pessoa vai, quando ela está muito ruim, ela resolve procurar uma ajuda. Então, está lá com depressão, está com pânico, demora, até que quando ela não está aguentando mais, ela fala, não, vou ter que ir no médico. Se ela vai no psiquiatra, ainda está bom, porque o psiquiatra ele é da área. Às vezes não, a pessoa vai num clínico geral, vai num outro médico, que às vezes é de confiança, o médico ele é competente, obviamente, para ajudar no primeiro momento, mas aí a pessoa vai tomar lá um ansiolítico, um Rivotril, um diazepam, ou outro dessa linha. Vai ajudar a dormir, vai acalmar. Ou vai tomar um antidepressivo, ok. E aí, melhorou um pouquinho, a pessoa abandona o tratamento, não toma mais o remédio, toma de maneira inadequada, usa remédio de muleta. Então tem pessoas que eu já atendi aí que tomam Rivotril há 10 anos, 15 anos. Não pode, né? Nenhum médico vai fazer isso a longo prazo, a não ser que realmente seja uma situação muito específica. Então, sempre solução paliativa incompleta. Por quê?
Talvez por uma questão cultural ou talvez pela falta de paciência de manter um tratamento a longo prazo. Então a pessoa começa aí, mas ela não tem paciência para ficar indo toda semana, ou a cada 15 dias, um mês, 2 meses, 4 meses, um ano. E às vezes não é nem paciência também, é falta de recurso financeiro. Porque tem um custo também, né? A gente sabe disso. Eu falo hoje que hipnoterapia é um tratamento barato porque ela tem um custo também, tá bom? Mas é barato em comparação porque quando eu fiz o tratamento convencional eu gastei muito mais. O que não quer dizer que tenha sido ruim. O tratamento convencional ele foi importante para mim, me ajudou e eu respeito muito todas as formas e todos os níveis de tratamento. No entanto, para mim, tá? Estou falando por mim, me tratou ou me ajudou apenas com os sintomas. Não tratou a causa e por isso que eu tive recorrências. Em hipnoterapia a gente tratou a causa, ok? Isso, exatamente, Kátia. Muito bem. Bom, gente, não é mágica, tá? Não é feitiçaria, é tecnologia. Essa foi podre, né? Pessoal, é só programação, tá? O que a gente chama aqui, né, para nossa mente, e a solução da hipnoterapia nesse sentido, por que ela é tão eficiente? Porque ela é rápida, tanto no encontrar da causa quanto nos seus efeitos. Então, por quê? Porque a gente faz uma reprogramação. É por isso que a gente chama de desbloqueio. Você encontra aquilo que está bloqueando a tua vida, que está te sabotando, que está te arrebentando, e você ressignifica isso. Ressignificou, você resolve. Tá? Por quê? Porque todos nós temos uma programação. A maneira como você enxerga o mundo, como você crê a respeito das coisas, como você se comporta, tudo isso está dentro de um conjunto de crenças, de hábitos que estão na sua mente subconsciente que a gente chama de programação. É como um software de computador, guardado as devidas proporções. Você instala esse software lá no computador e o computador vai se comportar de uma determinada forma, de uma determinada maneira. Então é internalizado. Para observar, se é que você já não fez isso. Para você que tem filhos, tá? Filhos, filhas. Você já não pegou o seu filho, sua filha, se comportando de uma maneira muito semelhante a você, ou ao seu esposo, ou à sua esposa? O jeito de andar, o jeito de fazer gestos, expressões, tonalidade da voz. Às vezes até o temperamento, embora o temperamento tenha outros componentes também, além da programação mental, né? Mas temperamento é uma coisa que vem meio de fábrica, mas você aprende a lidar com isso. Por que tem toda essa semelhança? Porque são padrões. E a gente aprende os padrões primeiramente com as nossas primeiras autoridades, que são os nossos pais, avós, tios, quando tem um convívio muito próximo. E a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Então isso vai compondo a nossa programação. E aí a gente vai caminhando e vai entendendo isso. Tá ok? Então, é internalizado. E aí, quando você consegue acessar essa programação e mudar essa programação, você tem uma mudança efetiva para a sua vida. Por isso que a gente consegue tratar, e por isso que, nesse sentido, a hipnoterapia ela é tão eficaz. E é rápida. Né? Geralmente não passa de 3 sessões. Não é mágica, tá? É que é assim que funciona. Acessou, mudou, não tem mais muito o que fazer. Melhora, por isso é rápido. Boa noite, Theo. A Theo acabou de entrar aqui. Nós estamos quase no final da live, Theo. Mas eu vou te convidar para ficar aqui, porque daqui a pouco nós vamos fazer um exercício muito interessante. A Luciana está falando aqui que gostaria de fazer hipnoterapia, compulsão alimentar, etc. Luciana, se você quiser, fica à vontade para me mandar uma mensagem no privado depois e a gente pode conversar. Tá bom? Mas vai te fazer muito bem. Tá legal? Bom, quais exemplos que a gente encontra no dia a dia? Nós demos o exemplo lá no início da moça com obesidade, né, que ela tinha a questão da infância e quando ela resolveu isso ela tratou. Tem vários casos, por exemplo, sabe aquela história do jovem que é muito tímido, travado, que não fala com estranho? Há casos, tem aqui documentado, né, que em hipnoterapia descobriu que é porque o tio dele tirava sarro e constrangia ele na infância. Ficava falando, namoradinha aqui, cadê a namoradinha? Sabe aquela coisa de tiozão do pavê? Falar, cadê as namoradinhas? E aí, tudo mais. O menino era tímido, ficava constrangido.
e ele acabou internalizando aquilo e travou. É uma coisa banal? Para a gente é banal, mas para uma criança não é. Ela simplesmente sente. E uma vez que ela sente, internaliza, se ela liga os pontos depois, a mente dela liga os pontos, ela trava. É aquela história do cara que tinha pensamento suicida porque na infância sofreu bullying severo, o cara se sentiu um nada. É a história da moça que era depressiva porque lá na infância ela foi abusada, então ela sentiu uma dor que ela não conseguia controlar. Eu vou contar aqui rapidamente uma história pessoal. Para quem me conhece aqui do trabalho eclesiástico, eu já há 5 anos que eu prego e todos os meus cultos são filmados. E já filmava antes, mas com frequência semanal, faz 5 anos já que eu estou pregando e todos os cultos filmados. Eu não tinha coragem de me assistir. Durante 3 ou 4 anos eu nunca tive coragem de clicar no YouTube para ver um vídeo meu. E eu morria de medo de me ver na câmera. Então assim, quando eu pregava eu sabia que eu estava sendo filmado, mas a câmera estava lá longe, eu não estava vendo. E para ver as pessoas ali perto, pregar para 100, pregar para 1000, para mim não é problema, já estou habituado a isso. 50, 100 mil, não é essa a diferença. Mas era a câmera, me ver na imagem. Não me reconhecia, achava muito estranho. Depois de um processo hipnoterapêutico, simplesmente isso deixou de ser um problema. E já faz alguns meses aí que eu faço uma live atrás da outra. A gente vai encerrar. Eu vou abrir uma outra live rapidinho e vou pedir para que vocês acompanhem, por favor. Tá bom? Entra de novo. Muito bem. Pessoal, então, só para concluir, eu estava falando aqui, né, que eu passei por uma situação como essa, então eu tinha muita dificuldade de me ver no vídeo. Por quê? Porque, primeiro, eu me achava desengonçado. Para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um cara magro e alto. 1,81 m. Meu peso está mudando na quarentena agora, né? Eis um milagre. Mas então eu me achava estranho, eu não reconhecia a minha voz, não gostava de me ver. Na verdade, assim, era um problema de autoestima, né? Porque na prática, a gente é o que é. Eu sou isso aqui. Gostando ou não, é o que eu tenho para apresentar. Então eu tenho que me gostar do jeito que eu sou. E me gosto hoje, graças a Deus. Se você não gostar, desculpa, é só o que eu tenho para te oferecer. Mas para mim está tudo bem. Então, isso foi resolvido, foi desbloqueado, foi ressignificado. Então, para mim hoje fazer live é uma coisa tranquila e eu descobri que eu gosto de fazer isso. Minha esposa tira sarro de mim, né? Ela fala assim, eu tenho que tomar cuidado aqui em casa, senão eu tropeço uma live do Leonardo aqui. Porque eu faço live para culto, eu faço live para culto de oração, eu faço live para escola bíblica, eu faço live para falar de hipnoterapia. E que bom que a gente tem esse recurso hoje, graças a Deus. Então, isso é possível mudar. Então, se você, por exemplo, tem um problema de timidez, dá para desbloquear. Tem causa, tem solução. Você tem um problema de compulsão, tem como mudar? Tem como mudar. Você tem um problema de autoestima, não se sente capaz, não se sente merecedor, tem como mudar? Tem como mudar. Então, minha esposa disse que gosta de mim. Obrigado, viu, amor? Também, te amo. Então, os casos são os mais inúmeros, né? São vários. Então, é a história daquela menina, daquela mulher que foi abandonada pelo pai na infância, o pai saiu de casa, abandonou a família, e aí ela começa a achar que ninguém ama ela. A criança, você sabe que a criança ela não pensa como adulto, e às vezes a criança acha que o pai não gostava dela, porque ele foi embora. E aí ela começa a achar que nenhum homem ama ela. E ela não se sente merecedora do amor de ninguém. Então são situações das mais inúmeras. Até eu falando que aos olhos do Pai eu sou uma obra-prima que Ele desenhou. É isso, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é belo e maravilhoso, a gente também é, né, gente? Tem que entender isso. É verdade. Então, hipnoterapia, ela leva a gente a tratar isso. Vocês já conheceram a história da mulher do dedo podre? O que é a mulher do dedo podre? Essa é clássica. É aquela mulher que ela só arruma, ou o homem do dedo podre, porque tem o homem do dedo podre também, tem as duas versões. Só arruma um parceiro que não presta.
né, que só joga ela para baixo, que trai, que às vezes é até violento ou violenta, e aí a pessoa pega, não deu certo, termina. Aí, daqui a pouco, um mês depois, arruma um outro namorado, namorada, o padrão qualquer, igualzinho. Nome diferente, às vezes até classe social diferente, mas a pessoa se comporta do mesmo jeito. Tem razão? Tem uma razão. É uma causa subconsciente, não está no racional, porque no racional ninguém quer sofrer. Se a mulher sofreu já com aquele cara, se aquele cara já sofreu com aquela mulher, não vai querer sofrer de novo. Mas isso é racional. No subconsciente, a pessoa tem uma demanda, e lembre-se que eu falei que o subconsciente ele vai fazer a mínima associação entre os fatos e ela vai trazer aquilo que faz parte para o modelo da mente dela, para a programação dela. Exatamente, Adriana, é um padrão subconsciente. Então, isso é muito comum. Sabe aquela história da pessoa que está sempre se sabotando para não ser promovida no trabalho? É inteligente, é capaz, é esforçada, é benquista pelas pessoas, tem tudo para dar certo. Quando ela está começando a progredir, ela faz alguma coisa ou ela se coloca em alguma situação que corta ela pelas pernas. E aí ela não galga um patamar mais elevado. Programação subconsciente. Tem ali um padrão de autossabotagem que faz com que ela, por alguma razão, não avance, não se sinta merecedora, por alguma razão ela não chega lá. Então, tudo é programação mental, gente. É cruel falar isso? Não sei. Mas é assim que é. Né? Como diz o personagem lá do Ariano Suassuna, né? Eu não sei, só sei que foi assim. Como é que é o nome mesmo? É o Alto da Compadecida, né? É o nome do seriado. Então, ao longo dessa série, gente, a gente vai descobrir uma série de coisas legais. A Kátia falou, mas agora nunca mais. Isso mesmo, Kátia. É a antiga Kátia, não é a Kátia de hoje. Porque agora você já sabe como é que a sua mente funciona, você já consegue reproduzir e reconhecer esses padrões. Então, por isso que eu disse lá no início que é possível, através do conhecimento da mente, não é Zé Grilo, é João Grilo, Valmir. João Grilo, né, que falava isso. Ou é o Chicó? Putz, agora eu estou na dúvida. Mas é essa dupla aí. Então a gente vai descobrindo ao longo da série que é possível tratar demandas emocionais, questões de saúde mesmo, depressão, de pânico, questões fisiológicas, né, como a gente já falou aqui da fibromialgia, alergia, dor crônica de estômago, de uma série de outras coisas. É possível usar isso na área profissional. Então, por exemplo, um profissional, quando ele vai trabalhar, ele não vai sozinho para o trabalho. Ele carrega junto a preocupação com a família, ele leva as dores emocionais dele, ele leva tudo isso para o trabalho. Se você ajuda esse profissional, ele consegue ter uma performance melhor. Por quê? Porque ele está bem. Ele melhora. Ok? Então, assim, existem inúmeras possibilidades. Ok? Mas você é pastor e na dinâmica da fé tem alguma relação? Tem também, gente. Não na fé específica, porque como eu disse, hipnose não é religião. Tá? Não tem nada a ver com religião. Só que, você imagine o seguinte, que eu vou falar aqui no meu contexto, tá? Se fizer sentido para você, tudo bem, senão fica tranquilo. Imagine que você tem uma relação com Deus, de oração, de submissão a Deus, de respeito, etc. Só que, às vezes, você não consegue avançar um pouco, por quê? Porque você tem ruídos emocionais, você tem padrões, você tem hábitos, como todo mundo tem. E esse ruído, muitas vezes, atrapalha até mesmo a tua relação. Veja, imagine que eu tenho uma autoestima toda ferrada. Deus me ajuda nesse processo? Com certeza ajuda, porque Ele é Deus. Mas se você resolve as suas questões emocionais, você também tira esse ruído. Então serve para qualquer área da vida. Faz sentido, gente? Tá bom? Então é assim que eu entendo. Bom, quer ver uma coisa que que a gente vai perceber ao longo dessa série? Primeiro, você vai descobrir que é lenda a história de que a gente não usa 100% da nossa mente. Você já ouviu essa história?
Ah, porque o ser humano ele não usa 100% do cérebro, ou não usa, que é o órgão, né? Ou não usa 100% da mente e tal. Não, isso é lenda. A gente usa sim. A gente usa 100% da nossa mente. A questão é que a gente não sabe como usar ou de que maneira que ela está sendo usada. E aí, quando você entende isso, você vai descobrir uma verdade. Isso não é lenda, é verdade. A verdade é que a gente só consegue controlar conscientemente a nossa mente em torno de 5% do potencial dela. Em nível consciente, a gente só atinge aí por volta de 5% da nossa capacidade cognitiva de dar sentido e direcionamento para a nossa mente. Os outros 95% estão no nível mais profundo, que é, em grande parte, a mente subconsciente, e tem ali uma questão também na mente inconsciente, que é uma outra parte, que é muito mais profunda e mais antiga, que é aquela parte da mente que serve para a gente sobreviver. Então, por exemplo, você vai dormir, você vai respirar mesmo que você passe 8 horas dormindo, você não vai morrer asfixiado. A não ser que você tenha algum outro problema, mas normalmente não. Você vai cortar um dedo e o seu dedo vai coagular o sangue e vai cicatrizar com o tempo. Somente inconsciente que está fazendo isso. Você não precisa pensar racionalmente para isso. Você vai comer, o teu sistema digestório vai fazer o trabalho dele. Ok? Então, 95% das nossas programações, dos nossos padrões, do que você é realmente, estão abaixo da superfície. E é disso que a gente vai tratar aí nos próximos encontros. Tudo bem, gente? Tranquilos? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Nós já passamos de 1 hora de live e eu não quero tomar muito mais tempo de vocês. Senão eu assusto vocês, depois vocês não voltam no próximo encontro. Então vamos que vamos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode fazer aí, a gente vai, na medida do possível, respondendo antes da gente encerrar essa parte. Porque depois que a gente encerrar essa parte, me permitam fechar mais uma vez, porque eu não quero deixar, essa parte eu quero deixar salva ainda. E aí eu vou fechar mais uma vez, vou abrir uma terceira live, rapidinho, só para a gente fazer um exercício de auto-hipnose. E aí a gente vai seguir adiante. Ok? Vamos lá. A Pri falou aqui do filme Lucy. Esse filme Lucy ele é bem interessante. Ele fala um pouco dessa questão do potencial aí da mente humana. A Catarina perguntando quando será o próximo encontro. Catarina, a princípio, a minha ideia é fazer um encontro semanal. Tá? Então, qual seria esse encontro? Quando seria? Próxima terça. Tá bom? Essa é a ideia inicial, tá? Porque, como eu disse no início, foi meio que assim, ó, vamos colocar para fazer e a gente vai resolvendo no caminho e vamos seguindo em frente. Então, a princípio vai ser nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, 7h30 da noite, às terças-feiras. Agora, eu não quero deixar um hiato muito grande entre um encontro e outro. Então, o que eu vou propor para vocês que estão aí acompanhando? Eu abri um grupo no Telegram. Para quem tem o aplicativo do Telegram, se você não tiver, é facinho, você baixa, ele registra com o teu número de celular, é similar ao WhatsApp, mas ele é diferente nas funções. E ali tem um grupo que basta você entrar. Você vai entrar aqui no meu Instagram, você está na minha live aqui, né? Tem o meu perfil no Instagram. O perfil é a minha casinha ali, né? Não o feed, mas o perfil. Você entra no meu perfil ali, vai ter um linkzinho que está escrito ali, Linktree, alguma coisinha. Você clica naquele link, aí vai aparecer ali alguns quadrados ali. Um dos quadrados está lá, o canal do Telegram. Você vai clicar naquele canal e vai se inscrever. Então você entrando naquele canal, o que eu vou fazer? Durante a semana, entre um encontro e outro, eu vou abastecer o canal com algumas informações. Então, por exemplo, comentários do que a gente conversou hoje, um meio de interação que a gente vai ter entre os encontros. Esporadicamente vou postando vídeos, áudios, exercícios, coisas relacionadas à temática que a gente está conversando aqui. Por quê, gente? Qual que é a minha ideia, qual que é a minha intenção, qual que é o meu propósito com essa série? É poder trazer à luz, desmistificar, trazer mais informações para que
todos possam, quem quiser, né, tenha acesso a esse potencial, a esse conhecimento. Por quê? Porque foi bênção na minha vida, porque me ajudou, porque me transformou, porque e uma vez que beneficiou a minha vida, beneficiou a minha família também. Então, se eu tenho esse conteúdo e se eu tenho condições de passar esse conteúdo adiante, eu quero fazer isso, tá bom? Então, vou ajudar nesse sentido. Então você entra ali, a Thaís falou ali, ó, tem o link na bio, né, com todos os canais de comunicação. Tem outros, aquelas séries que eu comentei de livro que eu falei, tá lá no meu canal no YouTube, você pode ir lá também, você clica, você vai lá, se inscreve no canal, dá uma força pra gente. E já divulga também e assiste o que você quiser assistir lá, tá? Essa live que nós estamos fazendo hoje vai estar durante a semana, eu vou editar e vou subir lá pro YouTube também. Vai estar aqui no Instagram salvo, mas vai estar no canal do YouTube também, tá bom? Então, ao final, só concluindo aqui para Catarina, isso que ela perguntou do próximo encontro. Encontro vai ser a princípio na próxima terça. Se depois a gente conseguir arrumar caminhos, e a gente vai conversando inclusive no grupo no Telegram, porque na verdade é vocês que vão me ajudar a construir essa série, né? Vocês e quem for entrando lá naquele grupo. A gente vai conversando juntos. Então, se de repente surgir a ideia da gente, vamos marcar mais de uma live essa semana, vai dar? A gente combina, manda e a gente faz. Tá bom? Surgiu uma outra demanda, vamos fazer juntos. Vocês é que vão construir essa série junto comigo. Tudo bem, gente? Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu dou mais uns 2 minutinhos e depois a gente fecha aqui e vamos para o exercício. E eu acredito que vocês vão gostar bastante. Quem já passou, quem já conhece um pouquinho de auto-hipnose, eu tenho certeza que vai gostar, que não vai perder. Quem já passou aqui por um exercício de hipnoterapia ou de auto-hipnose, comenta aí, por gentileza. Fala aí para incentivar quem não passou ainda. É bom, gente? Quem já passou por hipnoterapia ou por auto-hipnose? É bom? Vale a pena? Se for bom, comenta aí para quem está assistindo, só para dar uma força, para dar um apoio, que aí a gente vai tirando medo também de quem não passou ainda. A Theo falou que não, a Pri levantou a mão, a Adriana já levantou, a Gisele tem o gatilho, é top. A Thaís faz diariamente, a Theo ainda não. Vai passar hoje comigo, Theo, você vai ficar aí, tá? A Luciana, eu não, ansiosa, vamos quebrar essa ansiedade hoje. A May, muito bom, passou também. A Lucy passou também, é maravilhoso. É muito joia. Não tem nenhum mistério, né, gente? Ninguém vai comer cebola achando que é maçã. Ninguém vai para algum lugar que depois não vai voltar, né? É apenas um exercício de concentração. A Kátia, vale muito a pena. A Cíntia, acabou de entrar aqui. Cíntia, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Embora você está pegando no finalzinho aqui, mas feliz por você entrar aqui agora no final. Ô Cíntia, só pegando aqui a pinceladinha final, nós vamos fechar essa live já dentro de alguns instantes. A Rafa também que está voltando aqui agora. A Pri tinha muitos preconceitos e tal. Comentando aqui com a Cíntia e com os demais. Nós vamos fechar essa live que está quase encerrando. E eu vou abrir uma live logo em seguida. Vou salvar essa aqui, vai ser a segunda live salva. E depois eu vou abrir uma outra live que não vai ficar gravada para a gente fazer um exercício de auto-hipnose. Tá bom? Então você fica aí, entra de novo com a gente. A Solange, minha amiga, chegou aqui agora também. Solange, nós vamos ter um exercício de auto-hipnose quando eu fechar isso aqui. Tá bom? Então volta lá com a gente também. Eu vou fechar, mas vou abrir outra. Ok, gente? Tudo bem? Posso encerrar essa live aqui? Eu encerro e a gente já vai para uma nova live que eu vou abrir só para a gente fazer o exercício de auto-hipnose. Tá bom? Valeu, gente!